Então tá, pessoal, vamos começar? Todos estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Ok. Então, o que eu planejei para hoje, na verdade, acho que é a última aula, né, presencial que a gente vai ter no Cinesc, é a 28ª, né? Fechando as 14 semanas de aula, né? Hoje eu preparei, então, claro, um resumo sobre sistemas de referências não inerciais, né? Eu vou atacar dois casos, né? Primeiro, onde eu tenho um sistema que está acelerado translacionalmente, né, com um sistema referente a um sistema inercial, né? E depois a gente vai analisar os sistemas girantes e particularizar os sistemas girantes para o caso da descrição dos movimentos sobre a superfície da Terra, né? Onde a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, então ele é um caso típico onde eu tenho um sistema girante, né, relativo a um sistema de referência inercial, né? E vou analisar, claro, no caso da Terra, as componentes das forças fictícias mais importantes, que é a centrífuga e a Coriolis, né, discutindo qual é que é a ordem de grandeza e também o valor numérico, né, dessas duas forças inerciais. Então, como eu disse para vocês, eu vou começar com uma análise, então, de sistemas acelerados translacionalmente relativo a um sistema de referência inercial, né, onde as leis de Newton valem, né? Especificamente, a gente sabe que um sistema inercial, se nesse sistema a gente tem está satisfazendo, né, a primeira lei de Newton, né, que é a lei de inércia. Então, aqui para nós analisar como é que fica a descrição do movimento num sistema que está acelerado translacionalmente, né? Eu aqui tenho os dois sistemas de referência. Então, o meu primeiro sistema de referência, que eu vou chamar de S0, é um sistema de referência inercial, então ele já está testado, né? A origem desse sistema de referência inercial eu vou chamar de O0, tá? Que é a origem do sistema S0 inercial. E eu vou ter um outro sistema de referência, que é o S1, né? Que está acelerado relativo a este inercial, acelerado translacionalmente, tá? Aí eu vou então relacionar as acelerações nesses dois referenciais, né? Então aqui, só para entender a notação, né? Aqui eu tenho o vetor R0, que é o vetor posição. Por isso eu estou localizando, né, o movimento, descrevendo o movimento de uma partícula de massa m aqui, né? Nos dois sistemas, né? Então, a posição da partícula no sistema S0 eu vou denotar como vetor posição R0. O vetor posição da partícula no sistema não inercial R1, eu vou chamar de S1, eu vou chamar de R1. E, claro, eu tenho o vetor posição da origem do sistema S1, que eu estou chamando de O1, né, relativo à origem do sistema de referência inercial. Então, B aqui, para mim, é o vetor posição da origem do sistema acelerado relativo ao inercial. Se vocês olharem aqui por soma vetorial, né, esses três vetores, claro, estão relacionados. Né, o vetor R0, basicamente, é o vetor soma B mais R1, né, explicitamente. Então, eu posso escrever o vetor posição no sistema não inercial, que é o R1, e em termos do vetor posição no sistema inercial, que é o R0, e o vetor posição do sistema não inercial relativo ao inercial S0. Se isso aqui é verdade, né, se os vetores posições estão relacionados desta maneira, né, eu consigo fazer as derivadas de primeira e segunda ordem para essa relação. Então, a derivada da primeira ordem vai nos dar, então, as relações entre as velocidades, né, a velocidade no sistema S1 com a velocidade no sistema S, que é o inercial, e a velocidade do sistema S1, né, do sistema de referência S1 relativo ao inercial. Se eu derivar mais uma vez, eu tenho as relações entre as acelerações, né, derivada de segunda ordem, ou seja, a aceleração como medida no sistema não inercial S1 é a aceleração medida no sistema inercial, que é o A0, né, e mais esta quantidade que está aqui, né, esta quantidade que está aqui, que é, perdão, aqui é o menos, né, menos, este menos daqui, ó, menos a aceleração, obviamente, que eu estou chamando de A', né, a aceleração da origem do sistema de coordenadas no sistema de referência não inercial relativo à origem do inercial. Então, basicamente, o A1 está relacionado com o A0, a menos, né, da aceleração do sistema S1, certo? Então, o A' aqui eu estou chamando que é a aceleração da origem de S1 relativo a S0. Se eu multiplicar ambos os lados pela massa, né, eu vou ter, então,
esta relação aqui, né? Massa da partícula multiplicada pela aceleração no S1 é a massa da partícula multiplicada pela aceleração no S0, que é o inercial, né? Menos massa multiplicada pela aceleração do sistema de referência não inercial relativo ao inercial, né? Qual é que é a consequência disso, a relação entre as acelerações, né? É que no sistema S1 aqui, claro, se ele está acelerado relativo ao inercial, né? Eu vou ter, além das forças físicas, né, que aparecem nessa expressão, lembra que no sistema inercial, massa vezes aceleração medida naquele referencial, basicamente é igual à força resultante, né? Então eu vou ter as forças resultantes, né? Além disso, aparece um segundo termo aqui na expressão da... Porque isso aqui seria a segunda lei no sistema S1, né? Massa vezes aceleração no S1 é igual às forças reais, né, inerciais, mais este termo aqui, tá? Tem um termo aqui que só é observado no sistema S1, né? Quando ele está acelerado, né? E que não tem relação nenhuma, né, com interação da partícula com campos, né, na sua volta, não está associado à interação real da partícula, né? Então, esse segundo termo aqui que aparece, né, como massa vezes aceleração no sistema não inercial S1, tem a ver com a gente estar analisando o movimento num sistema que está acelerado, né? E, obviamente, esse tipo de força, na verdade, que é o menos, né? E menos m a linha, né? Menos massa vezes aceleração do referencial não inercial, é chamada força inercial. Então, aqui, quando eu estou analisando as forças, né? Aqui estão sendo verificadas no sistema S1, que é não inercial, além das reais, né? As físicas, né? A gente tem uma que é não inercial ou fictícia, né? Devido ao fato que o sistema está acelerado relativo a um sistema inercial. Essa força fictícia aqui, ela obviamente não obedece à terceira lei de Newton, né? Ou seja, ela não tem um par ação-reação com ela, porque ela não está associada com interação física, né? É só um artefato do fato que eu estou descrevendo o movimento num sistema acelerado, né? Bom, eu vou mostrar essa relação entre as acelerações, né? Entre o sistema inercial e não inercial, dando vários exemplos, tá? Então, aqui eu estou analisando o sistema que está acelerado, né? O meu sistema não inercial está acelerado por translação, né? Relativo ao não inercial. Então, meu primeiro exemplo é um avião, né? Que está acelerando na pista, né? E tem um viajante dentro do avião, né? Com um pêndulo, certo? E então, o avião está acelerado relativo ao solo com uma aceleração constante. O cara pega um pêndulo e mede qual é que é o ângulo, né? Que o pêndulo faz com a vertical dentro do avião acelerando, né? Acelerado, tá? Relativo à vertical. Então, por exemplo, ele mede 22 graus, tá? Que é esta configuração aqui, tá? Aqui é o meu esqueminha para o avião, tá? Dentro do avião ele usou um pêndulo e ele mede o ângulo aqui, θ, relativo à vertical. Lembrando que o avião está acelerado, né? Relativo ao solo, que eu estou chamando de sistema de referência inercial S0, né? E o valor da aceleração é alfa, tá? Relativo ao inercial. Essa é a minha configuração. Lembrando que no sistema de referência inercial, um pêndulo, né? Ou seja, as forças físicas, né, que atuam sobre o corpo são a tensão do fio, né? E a força gravitacional. Então, esse seria o diagrama de força que eu veria, né? Analisaria no sistema de referência inercial usual, né? Onde as leis de Newton são válidas, né? Lembrando qual é a relação do ângulo por geometria, né? O ângulo aqui com a vertical está associado com o ângulo entre a vertical e a força de tensão do fio, explicitamente. Bom, então, no sistema de referência inercial, o S0, né, por exemplo, que está colado no solo, né, beleza? O diagrama de corpo livre vai nos dar informação sobre a aceleração que eu vou mensurar, né, no sistema inercial. Então, massa vezes aceleração do sistema inercial, que é o A0, né, é só a força resultante, né? A força resultante sobre a partícula é a soma da força gravitacional mais a força de tensão do fio, né? Explicitamente. Claro, não estamos desconsiderando resistência do ar, etc. Né? Na direção x e y, né, nas direções cartesianas, né, obviamente a gente sabe a relação entre as componentes da aceleração no sistema inercial, né, A0,
com as forças, né, reais que estão atuando, né, sobre a partícula. Né? Então, por exemplo, massa vezes aceleração do sistema inercial componente x, né, só tem uma força física aqui, né, real, que está atuando na direção x. Né? É a projeção na direção x da força de tensão, né, usando o ângulo θ aqui, a projeção, né, corresponde ao cateto oposto, né, a esse triângulo retângulo aqui. Então, a gente sabe que massa vezes aceleração na direção x, no sistema inercial, é o valor da tensão, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, multiplicado pelo seno de θ, né, que é o valor daquela projeçãozinha lá em cima. O tamanho do cateto oposto lá, o ângulo θ, né, explicitamente. E na componente y, a gente não tem movimento, né, está em equilíbrio na direção y, então a gente sabe que a aceleração componente y no sistema inercial é zero, mas ela, claro, obviamente é a soma, né, das projeções na direção y das duas forças, tanto de tensão quanto a gravitacional. A gravitacional, claro que a gente está assumindo que o eixo y positivo é para cima aqui, né? A força de tensão está na direção y, a projeção está associada com o cateto adjacente a esse ângulo, né? Ou seja, t cosseno θ. E, claro, a força gravitacional, m vezes g. Né? E a gente sabe que isso é zero, porque a componente y da aceleração do sistema inercial é zero, porque a gente tem equilíbrio na direção y. Muito bem, aí a gente consegue saber quanto é que é o valor da tensão, né, explicitamente. Né? Lembrando que esse cara está em repouso, né, esse pêndulo. Né? Ele não começou a andar, ele está só registrando quanto é que é o θ0. Né? E aí, claro, com o diagrama de força no sistema inercial, eu sei qual é a relação entre a tensão e o peso. Né? Tensão é basicamente o peso dividido por cosseno do ângulo de θ, né, explicitamente. Isso no sistema inercial. Né? Usa a segunda lei para relacionar as componentes da aceleração com as forças reais sobre a partícula. Né? Agora a gente vai para o sistema não inercial S1, que está acelerado, que é o sistema que está colado dentro do avião. Por exemplo, o sistema de referência S1 que está dentro do avião, né? Está andando junto com o avião. Isso é um sistema de referência não inercial porque o avião está acelerado relativo ao solo aqui. Né? No sistema de referência não inercial, a gente tem uma relação, né, entre as acelerações, né? A massa vezes a partícula vezes a aceleração no sistema não inercial é dado por esses dois termos aqui, né, onde o segundo termo basicamente é a força inercial ou fictícia. Né? Então, aqui eu estou escrevendo aquela equação que relaciona as acelerações. Né? Lembrando, na direção x, lembrando que no sistema de referência não inercial, né, aqui dentro do avião, a partícula está em repouso, relativo a esse sistema de referência inercial, não inercial, perdão, S1. Né? Relativo ao sistema que está colado no avião, a partícula está em repouso. Né? Faz um ângulo θ com a vertical. Né? Então, isso significa então, que a componente da aceleração na direção x, por exemplo, né, para o movimento da partícula relativo ao sistema S1 é zero, né? Ou seja, não está em repouso, né? Na verdade, está em repouso relativo ao S1, né, a partícula. Então, não tem componente x, a aceleração no sistema S1, que é o não inercial, né? Isso é igual a massa vezes a componente x da aceleração no sistema inercial, que a gente acabou de calcular ali por diagramas de força, né? Isso aqui é t seno θ, menos a massa multiplicada pelo vetor aceleração, componente x, né? Do sistema inercial relativo a aceleração do sistema não inercial S1 relativo ao inercial S0, né? Ou seja, o componente x do vetor aceleração, basicamente o valor da aceleração é alfa, né? Apontando na direção x positivo, né? Ou na direção do versor e chapéu, né? Explicitamente. Então está aqui, massa vezes aceleração, componente x no sistema não inercial, é t seno θ menos m vezes alfa, onde alfa é o valor da componente x, né, da aceleração do sistema S1, que é a aceleração do avião relativo ao solo. Com isso, a gente consegue obter, então, quanto é que é o valor da aceleração do avião, né, que é o alfa, né, certo? Isolando o alfa aqui, a gente tem que o alfa vale t seno θ dividido pela massa, né, explicitamente, mas a gente sabe que a tensão, né, usando o diagrama de corpo livre no sistema inercial, a tensão é mg, né, peso do corpo,
dividido por cosseno de θ. Então, eu substituo a expressão da tensão ali e eu obtenho, então, mg multiplicado, perdão, g multiplicado, então, por a tangente de θ. Né? Então, o valor da aceleração, claro, medido relativo ao solo, né, que é o valor da aceleração do avião, né, que eu quero saber, sabido o ângulo, né, é essa daqui, né, é a aceleração da gravidade g multiplicada por tangente do ângulo mensurado no sistema inercial, né, não inercial, que é o S1, né, não inercial, que é o S1. Por exemplo, se esse ângulo foi de 22 graus, né, a gente consegue calcular numericamente o valor da aceleração, né, é um 9,8 metros por segundo ao quadrado, tangente de 22 graus, isso vai dar 3,96 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu estou mensurando o ângulo que um pêndulo faz, né, dentro de um objeto que está acelerado, eu consigo obter, então, quanto é que é o valor da aceleração, né, relativo ao solo ou relativo a um sistema que eu sei que é inercial. Obviamente, aqui no sistema S1, além da tensão e da força gravitacional, temos ainda uma força fictícia, que você sabe para que lado está apontando, né? Ela está apontando para a esquerda aqui no caso, né? Lembrando que a força fictícia é menos massa multiplicada pela aceleração do sistema de referência não inercial, lembrando que ele está para a direita, né? Que é o alfa, né? Então, menos massa vezes alfa é um vetor que aponta para a esquerda. Então, aqui no sistema de referência não inercial, a força inercial aponta nessa direção, né? Para a esquerda, né? Contrária à aceleração, né? O vetor aceleração medido no sistema inercial, né? Explicitamente. Aqui é um elevador, é um segundo exemplo, tá? Eu tenho um elevador no espaço, então a gente não tem campo gravitacional, então é um elevador livre, né? Acelerado no espaço, né? Sem campo gravitacional, então não tem mais campo gravitacional uniforme. Ele está acelerado para cima com uma aceleração alfa que é igual ao g, ou seja, a mesma aceleração da gravidade terrestre, né? As proximidades da superfície terrestre. Né? E lá dentro do elevador acelerado tem uma pessoa que está sobre uma balança dentro do elevador. Tá? E aí eu quero saber quanto é que vale o valor da força normal, né? Que é a de contato entre a superfície, né, do solo de sapato da pessoa com a balança, né, que está dentro do elevador. Então aqui está o meu esqueminha, né? Então o que eu tenho aqui? O elevador, tá? Eu tenho o sistema de referência não inercial que está colado dentro do elevador, né? Tá andando junto com o elevador, que é o sistema S1. Dentro do elevador, então, eu tenho uma pessoa que está sobre uma balança, né? Certo? Aqui eu tenho o sistema de referência inercial, que está, por exemplo, na superfície da Terra ou no lugar onde eu sei que é inercial, né? Relativo a esse sistema de referência inercial, né, o Siri que eu chamo, né, S0, o vetor aceleração do objeto, né, do elevador, né, é G apontando para cima, né, ou seja, G apontando na direção do J chapéu. Né? Então esse é o vetor aceleração do elevador relativo a um sistema de referência inercial, né? Certo? Bom, como a pessoa está em equilíbrio aqui dentro do elevador, ou seja, dentro do elevador, onde eu estou descrevendo o movimento por no sistema de referência não inercial S1, nesse sistema de referência aqui, como ele está em equilíbrio, né, está em repouso, significa então que a aceleração mensurada deste objeto, dessa pessoa aqui dentro do elevador, relativa a um sistema que está andando com o elevador, é zero. Tá? Não está acelerado no sistema S1. Né? Está andando junto com o elevador, a pessoa está em repouso dentro do elevador. No sistema S1, então a aceleração A1 é nula. Certo? Se A1 é nula, a gente consegue obter quanto é que é a relação entre a aceleração do elevador e as forças, né, reais, né, que estão atuando sobre a partícula. Tá? Então, se a aceleração medida no sistema S1 é zero, né, o vetor nulo, massa vezes a aceleração 1 é zero. Tá? Mas lembrando que a massa vezes A1, massa vezes A1, é massa vezes A0, que é a aceleração da pessoa no sistema de referência inercial, né, daquele objeto no sistema de referência inercial, e
menos massa da partícula vezes a aceleração do sistema de referência não inercial relativo ao inercial. Então, basicamente está aqui, né? Massa m vezes a0 menos m, e eu sei que é alfa, né? Vetor alfa é o vetor aceleração do elevador relativo ao S0. Né? Com isso, como o movimento é unidimensional, né? Todos estão apontando na direção J-chapéu, né? Ambos, né? Eu consigo mostrar claramente que o vetor alfa tem que ser igual ao vetor A0, né? Para a gente obter zero como massa vezes A1. Então, eu sei que da condição de equilíbrio no sistema de referência S1, o vetor alfa tem que ser igual ao vetor A0, que é o vetor aceleração do homem, né? Da pessoa, relativo ao sistema de referência inercial, que é determinada pela segunda lei de Newton via as forças, né? Pelo diagrama de forças. Né? Se eu fizer o diagrama de forças, né? Da pessoa, né, que está em cima da balança, como eu não tenho campo gravitacional, a única força que está atuando sobre a pessoa, né, estou assumindo que é uma partícula pontual de massa m, que está representando a pessoa, né, é só a força de contato, né, a normal, certo? Pelo diagrama de corpo livre, usual, né, para as interações, né. Então, eu sei quanto é que vale o alfa. O alfa, o módulo dele é g, né? Apontando a direção J-chapéu. E a aceleração, né? A aceleração no sistema inercial é dada pelo diagrama de corpo livre. Só tem uma força, que é a força normal. Então, o valor do módulo da aceleração medida no sistema inercial é normal sobre a massa, né? É a força sobre a massa, apontando a direção J-chapéu também, né? Com isso, eu consigo determinar quanto é que é o valor do módulo da força normal aqui, né? Que é o que vai ser mensurado na balança, né? É a massa vezes o G, né? Então, se eu estou com um elevador sem campo gravitacional, né? Acelerando com aceleração igual ao G relativo a um sistema de referência inercial, né? Parado ou em repouso, né? Por exemplo, na superfície da Terra ou no Sol, lá, etc., o valor da normal que eu vou obter é o peso, né? Igual ao peso da partícula da pessoa que está em cima da balança. Né? É interessante esse exemplo aqui que o Einstein usou, né? Esse seria o experimento de pensamento que o Einstein usou, que é o chamado princípio de equivalência, né? Forte, né? Que ele usou para construir a relatividade geral, né? A gravitação einsteiniana, né? O Einstein mostrou que eu não consigo distinguir, né, um sistema de referência acelerado com um valor da aceleração g e um campo gravitacional uniforme, né, explicitamente. Vocês conseguem ver que o que eu meço na balança, que é o valor do normal, nos dois casos é a mesma coisa. Né? É o peso do objeto. Peso do objeto. Aqui eu tenho um terceiro exercício ainda no elevador, bem parecido com esse, só que aqui eu vou assumir que a aceleração do elevador é menor que a gravitacional, então alfa é menor que g, mas é igual, tá? Ele está acelerado para cima, com uma aceleração alfa, né, relativo, claro, a um sistema de referência inercial. E aí, dentro do elevador, claro, tem uma pessoa controlando para fazer a mensuração, né? É deixado um corpo, né, uma partícula de massa m, um objeto, né, de massa m, em queda livre aí dentro desse elevador acelerado, certo? E aí, lá tem uma trena dentro do elevador e uma pessoa consegue medir qual é que foi uma trena e um cronômetro, né? Então, o objeto, ou a partícula, é deixada cair numa altura h, né? Altura h a partir da superfície, né, do elevador, onde a pessoa está parada aqui, né? Dentro do elevador, andando junto com o elevador. A altura de queda, então, é h, aqui dentro do elevador. E a pessoa que vai mensurar, né, a pessoa que está dentro do elevador, vai mensurar, então, qual é que é o tempo de queda. Basicamente é isso, tá? E aí eu quero calcular, ou seja, determinar, só usando as nossas relações de cinemática, né, da relação entre as acelerações medidas nos dois sistemas de referência, no inercial e não inercial, né, qual é que é o tempo de queda, tá, do corpo. Né? Quanto tempo, então, o objeto leva para cair, né, dentro do elevador, certo? Muito bem. Vamos lá. Só que está o meu diagrama, né? Tem um elevador, tem a pessoa ali dentro, a partícula que está caindo, o objeto que está caindo, só está sujeito à força gravitacional, então tem um campo uniforme normal aqui, né?
Aqui está o meu eixo de coordenadas, né, o y1 para cima. Só estou botando o índice 1 porque é relativo ao sistema de referência S1, que é não inercial, que é acelerado, né, dentro do elevador, que está andando junto com o elevador, está colado dentro do elevador. Né? A direção J chapéu está na direção do y1 positivo. Aqui fora está o meu sistema de referência inercial S0, né, onde a direção y é dada pelo versor J chapéu também, né? E a aceleração do elevador relativo ao inercial S0, que é o famoso A', né? A aceleração na linha, né? Ela vale módulo alfa, que é menor que g em módulo, né? E apontando na direção J chapéu também, certo? Esse é o nosso diagrama aqui, tá? Então, no sistema inercial, que é o S0, seja no solo, né, por exemplo, a gente sabe qual é que é o valor de A0, né? O vetor aceleração daquele objeto de massa m relativo a esse sistema de referência inercial S0. Massa vezes aceleração, né, o vetor aceleração, é a força resultante, né, real, né, sobre a partícula, que é só a força gravitacional. Né. Como o movimento é só na direção y, eu já coloco aqui já os módulos e as direções, né, dos vetores de aceleração e força gravitacional. Né. Então, tenho massa, A0 é o módulo da aceleração, apontando na direção J chapéu. Força gravitacional menos mg J chapéu, né, explicitamente. No sistema de referência não inercial, que é o acelerado dentro do elevador, né, a gente sabe qual é a relação entre as acelerações. Essa daqui, né? Massa A1 é massa A0 menos massa A', onde a linha é a aceleração do sistema de referência não inercial relativo ao inercial S0. Certo? Estou escrevendo aqui de novo, né? Explicitamente em termos da direção J chapéu, né? Então, massa A1, então A1 é o módulo da aceleração do sistema S1, igual a massa A0, mas massa A0 já sei quanto é que, né? Já sei quanto é que é, né? É menos mg J chapéu, aqui, menos m, o valor da aceleração, né, na direção J chapéu, né, que é a aceleração alfa, né? Tá aqui explicitamente, certo? Lembrando que no nosso caso aqui a gente consegue identificar quem é a força inercial, né? A força inercial que aparece no sistema S1 é menos a massa vezes a aceleração do sistema de referência não inercial relativo ao inercial, que é o αj, né, ou a linha. Né? Então, aqui está a expressão. Se a gente olhar ali para que direção ele está apontando, né, essa força inercial, ela está apontando para baixo, é paralelo com a força gravitacional, no caso. Né? Certo? Lembrando que a gente identifica quem é a força inercial, no caso do um sistema de referência transladando acelerado, né, relativo ao inercial, é menos a massa vezes o valor da aceleração, não, do vetor da aceleração do sistema de referência no inercial relativo ao inercial. Né? Bom, juntando aqui, como a massa é a mesma, né, a gente tem cancelamento das massas naquela equação, então a gente sabe quanto é que a aceleração do objeto que está caindo no sistema S1, não inercial, é menos, né, g mais alfa. Lembrando que g e alfa são constantes, então o movimento é com movimento acelerado, né, com aceleração constante, né, e inclusive a direção do vetor aceleração já está dado aqui, né, então é a direção contrária ao y positivo, né, seja contrário ao versor J chapéu, né, então, é para baixo com o valor constante, o vetor aceleração, certo? Isso é verdade no sistema 1 porque ambas as forças, né, tanto a real quanto a fictícias, ambas estão apontando para baixo nesse sistema não inercial. Bom, se a aceleração é menos g mais alfa, eu consigo então construir a equação horária. A equação horária de um movimento com aceleração uniforme, né, onde a projeção do vetor aceleração é para baixo. Tá? Tá aqui. Partindo do repouso, então não tem velocidade inicial em nenhuma direção. Né? Ela passa de repouso e cai com esta aceleração relativa ao sistema S1. Então, a altura, né, a altura medida como função do tempo no sistema S1, que eu estou chamando de y1, é a altura inicial, né, y0 em tempo igual a zero, menos, aqui é o mais a, né, mais a que é o valor da aceleração dividido por 2, né, mais a sobre 2, onde o a é o a1, né, é a aceleração medida no sistema S1 t ao quadrado. Essa é a equação horária, que é quadrática, né, para um sistema acelerado com aceleração constante. Né? MRV, né? MRV para baixo, né, com aceleração
de módulo G mais alfa, né? Onde alfa é menor que G, né? Explicitamente. Se eu quero calcular o tempo de queda a partir da equação horária, né, no sistema S1, tá? No sistema S1, que está dentro do elevador, eu sei que a posição inicial, a altura inicial é H, né? Estou chamando de H, a altura inicial, que é justamente a altura que foi lançado do repouso, né? O objeto dentro do elevador, né? Certo? Lembrando que o valor de y calculado em tempo igual a tempo de queda é zero, né? Ou seja, para tempo igual ao tempo de queda, o valor da altura é zero, né? Então, para o tempo de queda tq, eu tenho alturas nulas, né? Altura nula, basicamente. Aqui substituindo na equação horária, né? Então, para tempo igual a tempo de queda, a altura correspondente é zero e a altura inicial é a posição, né? O y inicial é h. Com isso eu consigo obter quanto é que é o tempo de queda ao quadrado, né? Explicitamente aqui. É 2h dividido pela soma, né, de g mais alfa. G mais alfa é um módulo da aceleração no sistema não inercial S1, né? E aí, finalmente, a gente consegue obter o valor do tempo, né? O tempo de queda é 2h dividido por g mais alfa, né? Esse tempo de queda que eu calculei aqui, que eu calculo aqui, né, sabida a altura de queda aqui dentro do elevador, né, é o mesmo tempo que vai ser visto, né, é o mesmo tempo que vai ser mensurado no sistema de referência inercial, tá? Por quê? Porque o tempo na mecânica newtoniana, né, é um ente independente do sistema de referência, né? Na mecânica newtoniana, o tempo transcorre homogeneamente relativo, independente dos sistemas de referência, né? Ou seja, independente do espaço, né? O tempo é independente do espaço, então independente do sistema de referência que eu estou utilizando, seja ele inercial ou não inercial, os tempos medidos na mecânica newtoniana são sempre os mesmos. Então esse valor que eu obtive aqui, que é 2hg mais alfa, se eu botasse valores numéricos, né? Obviamente a minha conta aqui é teórica, mas eu poderia colocar o valor da aceleração do elevador, né? Sei lá, metade de g acelerado para cima, né? E a altura de queda, por exemplo, 2 metros, 1,5 metro dentro do elevador, eu conseguiria obter o tempo de queda em segundos. O tempo de queda que eu obtenho num cronômetro, com um cara que está com um cronômetro dentro do sistema não inercial, né? Dentro do acelerador, do elevador que está subindo acelerado, vai ser o mesmo que um cara vai medir aqui fora, né? No caso da mecânica newtoniana, né? Lembrando que na mecânica ou na relatividade especial de Einstein, né? Aí sim o tempo não está dissociado do sistema de coordenadas, né? Do espaço, né? O tempo não está dissociado do espaço. A gente tem que fazer as transformações correspondentes para os sistemas de referência, né, onde eu tenho também alteração entre os tempos medidos nos dois sistemas de referência, né, onde o Einstein, obviamente, constrói como é que são os tempos medidos em dois sistemas de referência distintos, né. Para isso, ele precisa construir uma coisa chamada evento, né, nos distintos sistemas de referência, né, inercial, inicialmente, na relatividade especial. Mas na mecânica newtoniana, os tempos medidos nos dois sistemas de referências, mesmo que um deles seja inercial, o tempo newtoniano é igual, né? Porque devido ao princípio da relatividade newtoniana, né? O tempo transcorre independente do espaço, né? Do sistema de coordenada que eu estou utilizando para descrever o movimento no espaço da partícula do objeto, né? E eu acho que esse aqui é um último exemplo dessa parte de sistema de referência não inercial que está acelerado translacionalmente relativo ao inercial. Aqui eu tenho então uma massa, né, um corpo de massa 1 kg, que ele se move, né, num sistema de referência inercial, usual, né, ao longo do eixo dos x. Ele está atuando sobre ele duas forças, tá, que eu estou chamando de F1 e F2, certo? A força F1, você consegue ver que é uma força restauradora, né, tipo de mola, né, é menos x, né, então é uma força tipo restauradora, ou seja, é uma força que depende da posição, né? E a outra força que está atuando sobre a partícula de 1 kg é uma força que é menos 2 x ponto, ou seja, é uma força resistiva, né, ela é proporcional, ou seja, depende da velocidade, né. Ambas apontando na direção contrária ao eixo dos x, ou seja, contrária ao movimento, né?
Uma que é uma força restauradora e outra que é uma força dissipativa, né? Mas igual a gente sabe as expressões das duas forças no sistema inercial, né, explicitamente. As condições iniciais, né, para essa parte, para o movimento dessa partícula, é que a gente sabe que em tempo igual a zero, né, com zero do cronômetro, a partícula estava passando pela origem com uma velocidade de 1 metro por segundo. Ou seja, x em t igual a zero é zero, e x ponto, que é a velocidade em tempo igual a zero, é 1 metro por segundo. Então, a condição inicial é que a partícula está passando com velocidade de 1 metro por segundo para a direita, né, na origem, né, passando pela origem em tempo igual a zero, com esta velocidade. Essas são as condições iniciais para o movimento da partícula, né? Que é o que basta para a gente, sabendo as forças, é o que basta para a gente saber como é que é o movimento, saber a equação horária do movimento, né, a dinâmica do movimento da partícula, num sistema de referência inercial. Né? Se eu sei a força resultante, eu consigo, a partir da aceleração, construir a equação horária e das velocidades como função do tempo, dadas as condições iniciais. Né? Essa mesma partícula vai ser descrita por um observador agora movendo-se paralelamente ao eixo do x, só que está acelerado, né? Então, ele está acelerado, esse sistema de referência está acelerado relativo ao inercial, com uma aceleração à linha, né? Que tem esta forma, né? Menos t, ela é dependente do tempo, ou seja, não é uniforme, né? É menos t e chapéu, ou seja, é um sistema de referência que tem uma aceleração que cresce linearmente, né? Com o tempo, né? Relativo ao sistema de referência inercial. O único detalhe aqui é que em tempo igual a zero, né, a origem desses dois sistemas de referência, tanto o inercial quanto o não inercial acelerado, coincidem. Tá? Significa que as posições, né, medidas tanto no sistema inercial quanto no sistema não inercial, que eu estou chamando de x0 e x1, ou seja, a posição medida no sistema inercial S0, e a posição medida no sistema não inercial S1, em t igual a zero, são as mesmas. Tá? Então, eu estou na origem em tempo igual a zero para os dois sistemas. É só a única conexão que eu tenho entre os dois sistemas, a menos de saber que está acelerado, né? Com uma aceleração que não é uniforme, inclusive aumenta com o tempo, né? O módulo da aceleração. Certo? Bom, aí o que eu quero fazer? Eu quero descrever o movimento, ou seja, obter as equações de movimento, né? As equações horárias de movimento nos dois sistemas de referência, certo? No inercial e no não inercial, certo? Ou seja, como é que são as equações horárias, como é que é a trajetória da partícula, por exemplo, né, nos dois sistemas de referência. Aqui eu vou calcular, por exemplo, a equação da equação horária, né, posições como função do tempo. Mas eu poderia também fazer toda a análise a partir da equação da trajetória também, né, posições, né, da partícula. Por exemplo, se fosse no plano, né, que no caso é unidimensional. Né. Bom, no sistema inercial é tranquilo, né? Massa vezes aceleração no sistema inercial, que é o A0, né? É igual à força resultante, que é a soma daquelas duas forças, né? Como o movimento é na direção x apenas, então massa vetor aceleração A0 é a componente x, né? Da aceleração, apontando a direção e chapéu. Aqui estão as duas forças, né? Ambas estão na direção e chapéu, né? Valores menos x e menos 2x pontos, né? Explicitamente, aqui. Lembrando que a aceleração, né, na direção x é x2 pontos, né? Ou seja, a taxa de variação temporal segunda ordem, né, da posição da partícula no sistema inercial. Né? Vejam bem que isso aqui, essa equação vetorial vai me dar então uma equação escalar. Né? Eu tenho x ponto, aqui eu já estou dividindo pela massa, né? Dividindo pela massa em ambos os lados. Então eu tenho x ponto, perdão, x2 pontos, né, aceleração, mais duas vezes x ponto dividido pela massa, mais x dividido pela massa, né? Isso é igual a zero. Essa aqui, então, é a equação do movimento, né? A equação diferencial que descreve o movimento dessa partícula sujeita a essas duas forças no sistema inercial, né? S0, tá? Essa é fácil de obter a solução dessa equação diferencial para o movimento, né? É uma EDO de segunda ordem, né? Com coeficientes constantes, né? Os coeficientes que estão multiplicando aqui a variável dependente de suas derivadas, né? São constantes, é 1 sobre a massa ou 2 sobre a massa, né? E é uma equação diferencial homogênea, né? O termo não homogêneo aqui é nulo, né? Para resolver a solução dessa equação diferencial, a gente pode usar, então, como é uma equação de segunda ordem com coeficientes constantes homogênea, né? A gente pode usar, então, a equação característica, né? Usando o método da equação característica, né?
onde a equação característica é obtida desta forma, né? Para cada derivada, para cada ordem de derivada, eu vou construir um polinômio, né, de ordem igual às derivadas que eu tenho aqui. Então, eu tenho derivada de segunda ordem, primeira ordem e zero, né? E, claro, com os coeficientes constantes que estão multiplicando estas ordens de derivada, né? Basicamente é isso daqui, né? Então, eu tenho a minha variável do polinômio, que é m', né? Podia chamar de outro nome, que seria lambda ou n, né? Segunda ordem, mais a constante 2 sobre m, 2 sobre a massa, derivada de primeira ordem, então m', e o m' na zero, né? Ou seja, derivada de ordem zero, e o coeficiente correspondente é 1 sobre a massa. Isso é igual a zero. As raízes dessa equação aqui, que é a equação característica, vão me dar a solução desta equação diferencial, né? Como função do tempo, que o tempo é a variável independente, né? Bom, você consegue ver que só tem uma única solução real, né? Ou seja, tem duas raízes reais e idênticas, né? Que vale menos 1 sobre a massa, explicitamente. Se você usar Bhaskara aqui, essa equação polinomial, né, em m', e dá duas raízes iguais reais. Se eu tenho duas raízes iguais reais, lá da equação das equações diferenciais, a gente consegue mostrar que a solução dessa equação diferencial, x de t, né, é a primeira solução é e na m', né, onde m' é a raiz que eu obtive, a primeira raiz, né, e o segundo termo, porque eu tenho uma repetição da raiz, né, duas raízes reais idênticas, o segundo termo, para ser linearmente independente deste primeiro, né, vai ser t vezes a própria exponencial m''t. A e b são coeficientes a determinar que a gente vai obter, claro, das condições iniciais. Né? Então, eu tenho, basicamente, já substituindo quem é m', né, menos 1 sobre a massa, explicitamente a solução. Né? Então, aqui está a solução da equação horária de movimento, né, x de t, no sistema inercial, onde a partícula está sujeita a essas duas forças, né? Uma que é tipo elástico, lei de Hooke, e a outra que é uma força dissipativa, né, explicitamente. Né? Aqui está uma forma funcional da equação horária. Né? Se eu quiser calcular a velocidade no sistema inercial, eu derivo mais uma vez, né? Então aqui está a expressão da velocidade, né? Eu tenho que derivar esses dois termos, lembrando que a derivada do segundo termo é a derivada de um produto, né? Tem que fazer em detalhe a derivada do produto, mas a gente consegue tranquilamente aqui calcular quanto é que é a velocidade como função do tempo, apenas derivando a equação horária no sistema inercial. Né? A gente sabe as condições iniciais, né? A gente sabe que a posição no sistema inercial em tempo igual a zero é zero, e a velocidade no sistema inercial em tempo igual a zero é 1 metro por segundo. A gente sabe as condições iniciais, então com essas condições iniciais a gente consegue obter então as duas constantes, né, A e B, que aparecem na equação horária e na equação da velocidade como função do tempo. Né? A primeira condição inicial, que é a posição da partícula em tempo igual a zero é zero, né? Se eu botar t igual a zero aqui, né? Isso significa, então, que, bom, x em zero sobra só a, né? X de zero é a pela condição inicial, que significa que o coeficiente a pela sua condição inicial é zero, tá? A velocidade, né? A velocidade em tempo igual a zero, certo? É igual a 1 metro por segundo. Né? Com isso, então, eu sei que aqui está a expressão da velocidade como função do tempo, né? A exponencial em tempo igual a zero é 1, né? Em tempo igual a zero, então eu vou ter menos a mais b igual a 1 metro por segundo. Como a é igual a zero, b é igual a 1 metro por segundo, né? Explicitamente, certo? Então aqui a gente já sabe quanto é que é a equação horária do movimento no sistema inercial, né? A é zero, então esse termo aqui não vai, né? Fico só com o termo em b, e b valendo 1, né? Então a equação horária no sistema inercial é t e na menos t. Então é um produto, ele tem uma função linear no tempo e uma exponencial decrescente, né? No tempo, obviamente, aqui eu estou assumindo que a massa é de 1 kg, eu estou botando o valor numérico da massa, né? Então o meu coeficiente aqui, que seria o valor de beta, né, por exemplo, aqui na verdade é menos 1 sobre segundo, né, no sistema inercial, para nós termos o expoente aqui da exponencial, né, sendo adimensional, obviamente. Né? Muito bem. No sistema inercial, então, está calculado quanto é que é a equação horária. Esta aqui é a equação horária, dadas as condições no sistema de referência
inercial. Agora vamos obter qual é que é a equação horária no sistema não inercial, né? No sistema acelerado, né? Lembrando que é num sistema que está acelerado com uma aceleração menos t apontando na direção de chapéu, né? Explicitamente. Então aqui eu tenho meu sistema de referência, obviamente eu só estou dando os rótulos, né, para as posições medidas no sistema de referência não inercial S1, né? Então no sistema não inercial, a força inercial, né, que é a fictícia, né, é sempre essa daqui, né, um sistema que está acelerado translacionalmente, né, relativo ao inercial. É menos massa vezes o vetor aceleração do sistema de referência não inercial relativo ao inercial, que eu estou chamando sempre de vetor a linha. O vetor a linha, a gente sabe quanto é que é, né, é menos t e chapéu, e aí eu tenho quanto é que é o valor da força inercial no sistema S1. É mt e chapéu. Então a força fictícia está apontando para a direita no eixo dos x, né, e cresce com o tempo. Ela é uma força variável com o tempo. Né? A equação dinâmica no sistema S1 é a mesma como a gente faz para o sistema inercial. Né? A massa vezes a aceleração no sistema não inercial S1 é igual à força resultante daquele sistema. Naquele sistema eu tenho as forças reais, que é a F1 e a F2, e a força fictícia, que a gente conhece, né, a força inercial, que é mt e chapéu, né, obtida a partir de menos n, valor do vetor aceleração à linha. Então a única diferença do inercial para o não inercial aqui é a introdução da força fictícia, né, que a gente consegue controlar ela a partir da massa da partícula e da aceleração do sistema de referência não inercial S1 relativo ao inercial. De novo, como é um movimento unidimensional, a gente já sabe que a força resultante F1 e F2 no sistema inercial é igual a massa vezes a aceleração da partícula no sistema inercial, que é o x2 pontos, né? Aqui todo mundo está na direção e chapéu, então a gente já consegue colocar aqui essa equação vetorial na forma escalar, né? Então eu tenho massa, aceleração, x2 ponto linha, então aqui a minha notação x2 ponto linha é a aceleração da partícula no sistema não inercial. Então, linha é as minhas coordenadas no sistema S1. Isso é massa vezes a aceleração no sistema inercial, que é a soma é a força resultante real, né? Das forças reais. Né? E a força inercial a gente já construiu, né? É mt e chapéu. Então, mt é o valor da componente na direção e chapéu. Então, aqui a gente tem a relação entre as acelerações nos dois sistemas, no sistema não inercial e no sistema inercial. As massas são iguais aos ambos os lados, eu já cancelei. Para obter a equação horária, como eu tenho aceleração, é só integrar duas vezes temporalmente, né? Integrando temporalmente ambos os lados dessa equação, eu vou ter, integrando as acelerações, eu vou ter as velocidades, né? Então, integrando ambos os lados no tempo, eu tenho x linha ponto, ou seja, a velocidade no sistema não inercial é igual à velocidade no sistema inercial, mais a integral aqui em t, né, vai dar t quadrado sobre 2. Se eu integrar mais uma vez, né, essa equação aqui que relaciona as velocidades, eu vou obter então a posição da partícula como função do tempo no sistema não inercial S1 é igual à posição da partícula no sistema inercial S0, né, que é o x de t, a integral de t quadrado sobre 2 até o cubo sobre 6, e obviamente quando eu estou fazendo integrais, né, integrais não definidas, né, eu não botei os limites de integração, eu tenho uma constante de integração a determinar, que é a constante c. Né. Mas basicamente eu tenho aqui a equação horária do movimento já no sistema não inercial, né, x' de t são as posições da partícula, né, a posição da partícula como função do tempo no sistema não inercial. É uma função complicada do tempo. A última coisa que eu vou fazer aqui é determinar quanto é que é a constante a constante de integração, né, o C. Eu vou usar as condições iniciais, né, eu falei para vocês que nesses dois sistemas de diferença, tanto inercial e não inercial, eu falei então que os dois sistemas de diferença coincidem em tempo igual a zero, né? Em tempo igual a zero, os dois sistemas de diferença estão na mesma posição, né? Então, o x' em zero é igual ao x em zero, né? A posição da partícula em ambos sistemas, quando o tempo é igual a zero, é a posição da origem do sistema de coordenadas, que é o zero. Isso implica, então, que quando eu faço x' em zero
igual a zero, eu obtenho quanto é que é o valor da constante C, né? Da zero. E aí, finalmente, a gente tem a construção da equação horária do movimento no sistema de referência não inercial, né? Não inercial, que é acelerado, né? Bom, basicamente é parecido, né? É parecido com o que eu vejo para a equação horária no sistema inercial, mas claro, eu tenho um termo adicional aqui que é cúbico do tempo, né? Dividido por 6. Então, as equações horárias, obviamente, são distintas nesses dois sistemas de referência, né? Tanto no inercial quanto no não inercial, ou seja, o acelerado relativo ao inercial. Vocês estão me ouvindo? O William está falando que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estamos te ouvindo. Está ouvindo? Está ouvindo, Magno? Eu estou ouvindo, sim. Então, aqui eu fecho o último exemplo relativo a um sistema não inercial que está acelerado translacionalmente, por translação, né, com um que eu sei que é inercial. Então, a novidade aqui é que aparece uma força fictícia ou inercial, né, devido ao artefato que eu estou descrevendo, o movimento da partícula, num sistema que é acelerado, né, ou seja, não inercial, onde as leis de Newton não são, obviamente, válidas. Né. O segundo sistema que é não inercial muito típico é o sistema de referência que é girante. Tá? Ele não tá acelerado translacionalmente, ele está girando, né? Girando em torno de um eixo de rotação. Esse sistema de referência girante também é não inercial. Tá? De novo, eu vou ver forças fictícias. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que tem até 3 forças inerciais que vão aparecer para quando eu descrevo o movimento de um objeto ou de uma partícula num sistema que está girante. Tá? Então, antes de calcular quanto é que é a relação entre as acelerações, velocidades e posições no sistema inercial e não inercial, no caso, um sistema girante, né? Eu vou fazer um pouquinho de matemática, tá? Um pouquinho de matemática numa folha, e aí, tipo, a parte para as relações físicas, tá? Então, um pouquinho de matemática. Então, eu vou considerar primeiro um vetor A que tem módulo constante. Então, eu vou considerar um vetor A que tem módulo constante, e esse vetor A que está aqui desenhado, tá? O vetor A nessa figura, o vetor A aqui, tem sempre o mesmo módulo, tá? Ele gira em torno de um eixo, tá? Por exemplo, aqui eu estou representando que o eixo em que esse vetor A está girando em torno dele, como a direção Z, tá? Com velocidade angular ômega de giro, tá? De velocidade angular de rotação em torno desse eixo. Então, tem um vetor constante que está girando, né, em torno de um eixo de rotação que tem velocidade angular ômega, né? Girando em torno do eixo, ômega é o valor da aceleração da velocidade angular. E quando ele, obviamente, quando ele gira em torno desse eixo de rotação, esse vetor constante A vai cobrir uma superfície cônica, né? Então, eu tenho um cone aqui, que é o resultado do giro do vetor constante A em torno desse eixo de rotação, certo? Eu estou chamando de A, então, o módulo desse vetor, que é constante, né? E aí eu vou pedir para vocês entenderem um pouquinho a geometria, tá? Eu vou só explicar o que são as quantidades que estão aqui. Bom, eu tenho o cone, que é o resultado quando o vetor A gira completo, né? Dá uma volta completa em torno do eixo de rotação. Vejam bem, quando eu me desloco infinitesimalmente no tempo aqui, né? Faço um zoom, né, do giro para um tempo infinitesimal, né? O meu vetor novo, né, é o vetor A mais dA, onde A é o meu deslocamento, né, aqui na direção sobre o círculo, né, que a pontinha do vetor A faz aqui no plano perpendicular ao eixo de rotação, né. Eu tenho um deslocamento dA aqui, eu tenho a representação do vetor quando ele andou um pouquinho para a direita aqui, né. Esse vetor de deslocamento, né, que eu estou chamando de vetor dA, né, certo? Lá como o eixo relativo ao eixo de rotação, esse deslocamento dA aqui corresponde, né, no limite, né, a um vetorzinho que tem tamanho igual ao comprimento do arco de círculo, né, que eu vou chamar de módulo de dA. Então, o módulo desse vetor dA aqui tem basicamente o tamanho do arco do círculo aqui, né, sobre o círculo
quando o vetor A se deslocou infinitesimalmente aqui, tá? Se eu tenho um arco de círculo, associado a esse arco de círculo, eu tenho um ângulo, né? Um ângulo associado a esse arco de círculo que é dθ. Eu só estou chamando de dθ porque é associado ao movimento infinitesimal do vetor constante A aqui, cobrindo um pedaço do círculo. Vocês vejam bem que o raio desse círculo aqui, se o ângulo φ, né, que é o ângulo entre o eixo de rotação e a superfície do cone, né, ou o ângulo entre o eixo Z aqui e a direção e sentido do vetor A, né, for φ, eu consigo calcular quanto é que é o raio desse círculo, né. O raio desse círculo, dá para ver aqui da geometria, eu tenho um triângulo retângulo, né, onde a hipotenusa desse triângulo retângulo é o módulo do vetor A, e o raio aqui basicamente é o cateto oposto, né, o cateto oposto nesse triângulo retângulo ao ângulo φ. Então está claro que esse tamanho aqui, né, é a hipotenusa multiplicada por seno desse ângulo, né. Então o raio do círculo aqui é a seno φ, certo? Então eu só estou mostrando para vocês a geometria, né, o ângulo infinitesimal da dθ está associado com o arco de círculo que tem tamanho dA, né, módulo de vetor dA aqui, e quanto é que é o raio do círculo aqui no plano perpendicular ao eixo de rotação. Isso é matemática só, tá? Lembrando como é que eu calculo, né, ângulo, né, definição de ângulo em radianos, né? Definição de ângulo em radiano é arco de círculo, comprimento de arco de círculo dividido pelo raio desse círculo. Então eu consigo calcular por definição de ângulo, né? O ângulo dθ é o comprimento do arco de círculo, né, que ele cobre, né, que é o módulo do vetor dA, módulo desse vetor aqui, dividido pelo raio, né? Mas o raio, mostrei para vocês por geometria, né, está associado ao módulo do vetor A e seno do ângulo, né, onde o φ é o ângulo entre o vetor A e o eixo de rotação, certo? Aqui, com essa definição de ângulo, a partir da razão entre arcos de círculo e raio, eu consigo determinar quanto é que é o módulo desse vetor dA, né? Módulo do vetor dA é dθ multiplicado por A seno φ, basicamente está aqui. Lembrando que φ é constante e o módulo do vetor A, que é o A, né, é constante também. São vetores constantes, né? Só o dφ é que muda com o tempo, né? Obviamente o tamanho do vetor dA também, que é o arco de círculo, né, obviamente. Desta equação aqui, se eu dividir ambos os lados, né, pelo intervalo de tempo dt, correspondente à variação, né, do ângulo em θ e do vetor dA, né, ambas as variações, para o mesmo intervalo de tempo dt, né, você divide por dt ambos os lados, eu vou ter esta equação aqui, né, módulo de dA dt é A seno φ dθ dt, né. Lembrando que dθ dt é a velocidade angular, né? A velocidade angular de giro do vetor A em torno do eixo de rotação. Então eu tenho uma equação aqui que do lado direito, vocês vejam bem, no lado direito eu tenho ômega A, lembrando que no nosso caso ômega e A são vetores, né? O ômega é o vetor, é o módulo do vetor velocidade angular de giro do vetor A em torno desse eixo de rotação. A aqui escalar é o módulo do vetor A constante, né? Seno do ângulo entre eles, né? Porque o vetor ômega está apontando a ponta da direção do eixo de rotação. Então, a seno de φ basicamente é o seno do ângulo entre os vetores ômega e A. Então, basicamente, o que está aqui do lado da direita, você consegue ver que é um módulo, um produto vetorial. Módulo produto vetorial ômega com A. Vetor ômega com o vetor A, explicitamente. E no lado direito, obviamente, é um módulo do vetor dA dt, né? Ou seja, a taxa de variação temporal do vetor constante A. Ele tem variação temporal, apesar do módulo dele não mudar com o tempo, a sua direção e sentido mudam com o tempo. Então, obviamente, dA dt é não nulo, né? Porque a direção e o sentido do vetor A mudam com o tempo, apesar do seu módulo ser constante, né? Lembrando, né, que a direção e sentido do vetor derivada de A é paralelo com o vetor dA, né? O vetor dAzinho aqui, explicitamente, certo?
Inclusive, vocês conseguem até fazer, né? Saber qual é, que é a direção desse vetor, né? É ômega vetor A pela regra da mão direita, né? Então, pega esse vetor ômega e o vetor A, né? Fazer a regra da mão direita, ômega vetor E, vocês conseguem ver que a direção do dA dt é justamente a direção do vetorzinho dA, explicitamente, por regra da mão direita. Muito bem. Eu vou usar esta equação aqui, que foi só matemática por enquanto, né? Que é quanto é que vale a taxa de variação temporal de um vetor constante, se esse vetor constante está girando, né, com velocidade angular ômega em torno de um eixo de rotação. Deixa aí, por enquanto, né, guardado essa igualdade matemática, né, essa relação matemática para um vetor constante. Que está girando, claro, em torno de um eixo de rotação explícito. Né? Agora vamos voltar para o nosso caso. Agora eu quero descrever como é que é a física num sistema girante, né? Ou seja, um sistema que está girando, né, relativo a um sistema de referência inercial. Então, de novo, eu vou chamar de S1 o sistema girante, que vai ser o sistema não inercial, e S0 o meu sistema usual, né, inercial. Certo? Eu vou fazer por simplicidade que as origens do sistema de coordenadas desses dois sistemas, tanto do S0 quanto do S1, têm a mesma origem. Então, eu vou colar tanto o inercial quanto o não inercial, vão ter a mesma origem. Isso está representado aqui, ó, tá? Aqui tem o sistema de referência cartesiano usual, que é o que eu estou chamando de inercial, né? Aqui a gente tem os eixos coordenados, né? X, Y e Z, os versores nessas direções, né? Aqui é I chapéu. I chapéu, J chapéu e K chapéu são as direções dos versores, né, cartesianos. Isso é o meu sistema de referência inercial S0, né, normal. E aqui, meio enviesado, tá? Enviesado aqui, eu estou colocando o meu, também com a mesma origem. Vejam bem que aqui que o O0 e o O1, as origens desses dois sistemas de referência são coincidentes, tá? Mas só que esse sistema S1, vejam bem, esse sistema de referência também é cartesiano, né? Sistema de coordenadas cartesianos, onde eu estou só dando nome de novo para os eixos, né, cartesianos aqui. Eu estou chamando de x', y', z', as coordenadas, né? Se relativo a esse sistema de referência. E os versores, né? Os versores I chapéu linha, J chapéu linha e K chapéu linha. O único detalhe que vocês têm que ver aqui é que esses versores, nesse sistema que está girando, o que eu estou mostrando aqui, tá? O meu giro aqui desse sistema de referência vai ser relativo ao eixo Z, por exemplo, com velocidade angular ômega de rotação. Então ele está girando, né? Partilhando a mesma origem, mas está girando, né? Esse sistema S1 está girando aqui em torno do eixo Z, por exemplo. Vocês vejam bem que relativo ao sistema de referência inercial S0, os versores não são mais versores constantes, né? Não são mais vetores constantes, né, relativo ao sistema inercial, porque apesar do módulo dele ser 1, ou seja, vetores unitários, quando o tempo vai mudando, as direções e sentido desses versores aqui, ó, novos, dependem do tempo, tá? Isso é super importante para a gente construir a relação entre as acelerações, tá? Mas, como os dois sistemas de referência, o inercial e o não inercial, partilham a mesma origem do sistema de coordenadas, se eu estou localizando uma partícula, né, de massa m, eu estou colocando aqui, né, a partícula de massa m, nos dois sistemas de referência, o vetor posição, que eu chamo de R0 e R1, nos dois sistemas de referência é igual, porque a origem é a mesma, né? A origem é a mesma, ou seja, esse vetor posição tem mesmo tamanho e mesma direção e mesmo sentido, certo? Né, nos dois sistemas de referência. Isso significa que eu tenho esta relação aqui entre as vetores posições da mesma partícula nos dois sistemas, no inercial e no não inercial. Tá? O R0 de t é o vetor posição da partícula no sistema inercial, o R1 de t é o vetor posição da partícula no sistema não inercial, girante, certo? Para cada tempo, né, para cada instante de tempo, esses dois vetores de posição são idênticos. Certo? Claro que as velocidades e as acelerações não são idênticas, né? Só os vetores de posições que são idênticos, porque eu estou com a mesma origem do sistema de coordenadas. Né?
Se os vetores posições para cada instante de tempo são iguais, eu posso fazer a derivada temporal de ambos os lados daquela relação, e aí obter as relações entre as velocidades, né? A velocidade no sistema inercial é igual à velocidade, ou seja, a velocidade no sistema inercial é igual à taxa de variação temporal do vetor velocidade no sistema não inercial girante, certo? Que é o dt, dr1 dt. Só que aqui, quando eu for calcular quanto é que é o dr1 dt, onde r1 é o vetor posição no sistema girante, né? Posição da partícula no sistema girante, eu vou ter que me dar conta que os versores, né? Os versores, o I chapéu linha, o J chapéu linha e o K chapéu linha, não são vetores constantes no sentido que eles mudam de direção e sentido a cada instante de tempo, apesar do seu módulo ainda ser módulo 1, que é vetor unitário. Mas eles mudam com o tempo relativo, claro, ao sistema de referência inercial, tá? Então, eu vou fazer o cálculo, então, relativo ao sistema de referência inercial S0, de quanto é que é a derivada do vetor R1, né? Ou seja, a derivada temporal do vetor posição no sistema girante. Ou seja, esta quantidade aqui. Tá? Isso é a taxa de variação temporal do vetor posição no sistema S1. Bom, está aqui, né? Então, é o vetor posição na representação cartesiana, né? Eu tenho os vetores unitários nesse sistema de referência, que é o I', J', K', né? Unitários, né? E as posições, né? Que eu estou chamando de x1, y1, z1 da partícula, né? Como função do tempo no sistema 1. Então, eu estou só colocando o rótulo 1 aqui para lembrar que essas posições aqui são as coordenadas, né, da partícula no sistema girante S1, neste caso aqui. Bom, aí a gente vai fazer a derivada temporal explicitamente, né? Lembrando que ambas as quantidades, tanto as posições, né, no sistema S1, quanto os vetores unitários, né, no sistema girante, são funções do tempo. Então, além das derivadas das coordenadas, né, x1, y1, z1, como função do tempo, né? Então, aqui quando eu tomar a derivada temporal, aqui são regras do produto, né? Derivada do produto, né? Derivada do produto, posição como função do tempo multiplicado pela derivada, né? Ou multiplicada pelo versor naquela direção no sistema S1. Então, aqui eu estou mostrando explicitamente as derivadas só das posições, primeiro, mantendo os vetores unitários, né? Os versores no sistema S1. E, regra da derivada do produto, né? Mantenho as posições e derivo os vetores unitários relativos ao tempo. Porque esses vetores unitários, os linhas, né? Versores linhas, dependem do tempo, né? Variam com o tempo no sistema inercial. Então, estou calculando quanto é que é a derivada do vetor posição no sistema S1 relativo ao sistema inercial, tá? Não é basicamente a derivada das coordenadas como função do tempo, é a derivada das coordenadas como função do tempo, mas também inclui as derivadas dos versores, né, unitários, né, no sistema não inercial girante, né, explicitamente. Lembrando que esses três termos aqui que eu estou derivando, né, os versores, certo, no sistema girante, recaem nessa continha matemática que eu acabei de fazer aqui, tá? Eu mostrei que para um vetor constante, que gira em torno de um eixo de rotação com velocidade angular ômega, a derivada do vetor constante basicamente é o produto vetorial ômega, onde é a velocidade angular de rotação, vetorial com o vetor constante. Né, com o vetor constante. Vejam bem, os versores I, J, K linhas, que são os versores no sistema não inercial girante S1, né, são vetores, justamente são vetores constantes, porque eles têm módulo 1, que estão girando, né, com velocidade angular ômega em torno do eixo de rotação. Certo? Todos esses eixos aqui estão girando em torno do eixo de rotação, com velocidade angular ômega. Então, eu vou substituir essas derivadas dos versores usando aquela relação matemática como eu mostrei ali. Né? Ou seja, DI chapéu, linha, né, dt, ddt do I linha chapéu, é a velocidade angular vetorial com o vetor unitário I linha chapéu. A mesma coisa para o J linha chapéu e o K linha chapéu, os três vetores unitários no sistema girante, certo?
Então, eu posso reescrever esses caras aqui, essas derivadas temporais dos versores, em termos do produto vetorial ômega com o próprio versor. Lembrando que os primeiros três termos aqui, né? Tá claro o que é isto, né? Isto aqui é o vetor velocidade no sistema S1 não inercial, né? Porque eu tenho aqui um vetor com componentes cartesianas que são as derivadas das posições naquele sistema não inercial, né? Relativo ao tempo, certo? Estou derivando as coordenadas da partícula no sistema S1 relativo ao tempo. Então, eu consigo mostrar que os três termos aqui, esses três termos primeiros, basicamente é o vetor velocidade no sistema girante. Explicitamente, né? E os outros três termos eu vou escrever em termos do produto vetorial ômega com o aversor. Está aqui. Né? dr1 dt é o vetor velocidade no sistema não inercial S1, mais três termos que dependem do produto vetorial, né? Produto vetorial ômega com o aversor, certo? Lembrando que se eu botar junto aqui o x1 com o I', o y1 com j' e o z1 com o k', este vetor que eu construo é basicamente o vetor posição no sistema não inercial girante S1. Né? Então, se eu identificar como R1 vetor posição no sistema S1, tendo esta cara, né, cujas coordenadas são x1, y1 e z1, e os versores cartesianos, né, nesse sistema de referência são estes, né, eu consigo simplificar esses três termos como sendo basicamente o produto vetorial ômega vetor posição no sistema S1 não inercial. Então aqui eu já consegui calcular quanto é que é dr1 dt, é V1, a velocidade no sistema não inercial, mais o produto vetorial ômega R1. Tá? Do lado direito, obviamente, só tem informação de coisas mensuradas no sistema não inercial girante. Se eu fizer a mesma coisa, o mesmo procedimento que eu fiz antes, né, para a derivada da velocidade, né, da partícula no sistema girante, né, ou seja, dv1 dt, né, onde v1 é a velocidade, né, da partícula no sistema girante, ou seja, eu teria que fazer a derivada temporal deste vetor, né, o vetor velocidade, aqui estão as componentes cartesianas do vetor velocidade, no sistema S1. Né? Então, são o sistema linha, né, explicitamente. Bom, a derivada que vai acontecer é exatamente a mesma que eu tenho aqui, né? A mesma forma, né? Ou seja, eu vou ter basicamente aqui, se eu derivei na posição, tenho velocidade, se eu derivei velocidade, eu vou ter aceleração, ou seja, aceleração no sistema S1, mais o produto vetorial ômega com a própria velocidade. Então, é só fazer a identificação aqui, da forma funcional é a mesma, né? dv1 dt vai ser A1 mais ômega vetor V1. Eu tenho as duas relações para as derivadas, tanto de R1, posição, né, quanto velocidade no sistema 1, em termos da velocidade angular ômega, né, de rotação desse sistema girante em torno do eixo de rotação. Lembrando que as derivadas, né, a dr0 e a dr1, né, relativa ao tempo, né, derivada temporal do vetor posição R0 e a derivada temporal do vetor R1 são as mesmas, porque os vetores posição são idênticos, né, devido ao compartilhamento da origem do sistema de coordenadas. Né. Eu consigo escrever explicitamente quanto é que é dv0 dt, né, dv0 dt, a partir desta equação aqui, né, que é o A0, né, então dv0 dt é a derivada da velocidade no sistema inercial, é a aceleração no sistema inercial, mas isso é a derivada temporal desta quantidade aqui, né? Essa derivada é a partir derivada temporal desta quantidade aqui, né? Só lembrando, né, que as derivadas são iguais dos vetores posições, mas eu sei que a derivada do R1 é isto, né, explicitamente. Então, consigo ver que V0 está relacionado com V1. Tem uma relação entre as duas velocidades conectada com o ômega. Né? Bom, então dv0 dt, lado esquerdo, é a aceleração no sistema inercial, é igual à derivada desses dois termos, né? A derivada do V1, então o vetorzinho aqui, né? É a derivada do V1, né? Mais a derivada do produto vetorial, certo? Lembrando que a derivada do V1 já determinamos aqui, ó. A derivada do V1 é a aceleração no sistema S1 mais o produto vetorial ômega V1. Tá aqui. Então aqui eu estou calculando quanto é que é a aceleração no sistema inercial, ela é igual à aceleração do sistema
não inercial e mais vários termos, tá? Tem um termo que depende do produto vetorial d ômega dt com R1, né? Então aqui eu estou abrindo a derivada do produto vetorial, né? Derivada do produto vetorial, o primeiro é este, né? São dois termos, né? Deriva primeiro o ômega e mantém o R1, depois mantém o ômega, deriva o R1, explicitamente, certo? O ômega vetor V1 já estava ali, que advém do dV1 dt, né? Então este cara e este último cara são a expressão do dV1 dt, explicitamente, né? Lembrando que dr1 dt a gente já acabou de calcular. Ó. dr1 dt é proporcional a V1 e a este produto vetorial aqui. Bota ali esta quantidade, né? Ou seja, é o ômega vetorial a isto daqui, usando todas as relações que a gente obteve antes. Né? Então temos 1, 2, 3, 4, 5 termos, né? 2 deles são idênticos, né? Que eu vou A1, o termo do produto vetorial d ômega R1. Nós temos dois caras iguais, que é o produto vetorial ômega V1. Tá? E claro, o ômega vetorial R1. Né? Então eu tenho um triplo produto vetorial aqui, advindo desse termo aqui, quando eu faço o produto vetorial com ômega vetor R1. Certo? Então, finalmente, temos as relações entre as acelerações no sistema inercial com o sistema não inercial. Elas estão conectadas, mas a relação entre elas depende de várias quantidades, na verdade, 3 quantidades, né? Que dependem dos produtos vetoriais ômega V1, produto triplo ômega R1 e o produto vetorial d ômega dt vetorial com R1. Lembrando que esses 3 termos aqui, todas as quantidades que estão aqui são relativas ao sistema girante, tá? A velocidade e a posição no sistema girante, e ômega é a velocidade angular de rotação do sistema girante. Né? Se a gente quiser escrever, né, a aceleração medida, mensurada, né, no sistema girante, relativo ao inercial, comparado com o inercial, que é o A0, né? Ou seja, passar o A1 para o lado, ou seja, passar todos esses 3 termos para o lado esquerdo, né? Eu vejo, então, que a aceleração medida no sistema não inercial girante é a aceleração medida no sistema inercial mais 3 termos. Tá? Mais 3 termos, e esses 3 termos adicionais são 3 forças inerciais ou forças fictícias que aparecem devido ao fato que o meu sistema é girante, ou seja, ele é não inercial. Certo? Eu vou só dizer quem é cada um desses, tá? Mas vejam bem, quando eu estou comparando acelerações, os que são extra aqui, que não advêm de forças físicas reais, são forças inerciais ou fictícias. No caso de um sistema girante, eu não tenho uma força inercial, eu tenho 3 forças inerciais. Tá? Eu vou dar o nome de cada uma delas. Tá? Então, no sistema inercial, eu tenho até 3 forças inerciais ou fictícias, né, para uma partícula de massa m sendo descrita o movimento da partícula num sistema girante. Tá? A primeira, que depende do tipo de produto vetorial, né? Ômega R1, né? É a força centrífuga, né? Explicitamente. É chamada força centrífuga. A força centrífuga, então, é uma das forças inerciais que aparece num sistema girante. Tá? Sistema de referência não inercial girante. A segunda, que depende do produto vetorial ômega vetor V1, velocidade da partícula do sistema S1, né? Claro que eu já multipliquei pelas massas, né? Lembra que massa vezes aceleração, né? É força, né? Inercial. Bom, o segundo termo é a força de Coriolis, né? Então, a força centrífuga, ela depende basicamente do produto vetorial do vetor velocidade angular de giro com o vetor posição. E a força de Coriolis depende da velocidade da partícula. Então, se a partícula está em repouso no sistema não inercial S1 girante, eu não vou ter força de Coriolis. Se a partícula está se movimentando nesse sistema, aí sim tem força de Coriolis. E tem a última força inercial, né? Já multiplicando a massa, aquele último termo lá, né? Eu tenho uma força inercial que depende do produto vetorial, vetor ômega ponto. Então, o ômega ponto é a aceleração angular vetorial R1. Então, essa é a terceira força fictícia,
só vai acontecer se o meu eixo de rotação, a partícula, perdão, o sistema girante, o sistema de referência girante, está girando com uma aceleração angular não nula, né? Ou seja, o ômega ponto é diferente de zero, tá? Então eu posso ter até 3, tá? Dependendo de caso particular, eu posso ter uma, duas, mas no caso geral, onde a partícula tem velocidade e o sistema está girando com aceleração angular não nula, eu posso ter 3 forças fictícias, ou 3 forças inerciais. Centrífuga, Coriolis e essa terceira que depende do produto vetorial, aceleração angular com vetor posição da partícula. Né? Certo? Então eu posso ter 3 num sistema girante, num sistema que está descrevendo o movimento da partícula se ele for girante. Tá? Esse aqui que depende da aceleração angular não tem nome particular. Tá? Bom, qual é que é o sistema de referência girante? Óbvio, o sistema referencial na Terra. Né? Então, se eu estou descrevendo uma Terra gira em torno do próprio eixo, né, com velocidade angular constante, então a gente já sabe que para a Terra essa força inercial aqui é nula, né? Ou seja, eu não tenho velocidade, aceleração angular, né, de rotação no caso da Terra, né, porque a ômega é constante, né, o vetor ômega é um vetor constante. No referencial da Terra, então, a gente vai ter 2 forças, né, inerciais. Então, se eu estou descrevendo um movimento de uma partícula sobre a superfície terrestre, né, onde a minha origem do sistema de coordenadas está no centro da Terra, né, que é um sistema girante, né, relativo a um inercial que está fora da Terra, né, a Terra está girando, então esse sistema de referência está girando em torno do eixo de rotação terrestre. Né. A gente vai ter 2, né, forças, a princípio 2, né, força centrífuga e força de Coriolis, que eu vou analisar o efeito de cada uma caso a caso aqui, agora. Tá? Eu vou primeiro, lembrando, esse terceiro termo, essa terceira força fictícia, no caso terrestre, não contribui, porque a velocidade angular de rotação da Terra é constante. Então, o ômega ponto é 0, essa aqui não vai contribuir. Bom, eu vou começar com o primeiro caso, o caso particular, onde eu tenho uma partícula em repouso, né, sobre a superfície da Terra, tá? Ou seja, o V1, né, o vetor velocidade da partícula relativa ao sistema que está grudado na Terra, né, cuja origem está no centro da Terra, né, o vetor velocidade é nulo, né, ou seja, a partícula está em repouso relativo ao sistema de coordenadas girante. Né. Ela não se move sobre a superfície. Né. Nesse caso, se a partícula está em repouso sobre a superfície da Terra, a força de Coriolis é nula, certo? Porque a força de Coriolis ela depende do produto vetorial ômega vetor V1. Como o V1 é vetor nulo, a força de Coriolis é nula, tá? Porque um dos vetores aqui é nulo. Então a Coriolis é 0, né? Mas a centrífuga, claro, é não nula, né? Ela depende do vetor posição da partícula, né? Relativo ao centro da Terra, né? Que é o vetor R1. Então, para uma partícula em repouso sobre a superfície da Terra, se eu estou considerando o sistema de referência da Terra, né? Colado na Terra, que é girante, eu tenho contribuição para a força inercial centrífuga, né? O efeito centrífugo é importante. Eu posso calcular quanto é que é a ordem de grandeza dele, né? Qual é que é o efeito da força centrífuga para uma partícula que está parada, né, na superfície da Terra. O efeito é que ele vai mudar, né? Vai mudar o valor medido no referencial da Terra girante, né, para o valor de G, né? A aceleração gravitacional medida nesse sistema de referência girante. Ele vai alterar um pouquinho o valor da aceleração da gravidade comparado com o valor obtido no sistema de referência inercial. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, mas lembra, se a Coriolis está zerada, a relação entre as acelerações, basicamente eu só tenho a contribuição nas acelerações, só a contribuição que está associada com centrífuga, né? Ou seja, a aceleração do sistema 1 girante é a aceleração do sistema inercial e o termo contribuinte que só depende do triplo produto vetorial, que é o que vai dar a origem à força centrífuga, né? Força inicial centrífuga. Tá? Se a aceleração que a gente está mensurando, né, é a aceleração da gravidade, né, numa partícula que está em repouso sobre a Terra, né, claro que a gente está fazendo essa conexão entre a aceleração da gravidade medida no sistema da Terra girante com a aceleração medida por um sistema de referência inercial, fora da Terra, né?
no Sol, por exemplo, e menos este produto vetorial, esse triplo produto vetorial, certo? Onde aqui o R1 é a posição da partícula relativa ao sistema terrestre, né? Que está com a origem no miolinho da Terra, né? Certo? Lembrando que esse vetor posição, a gente sabe qual é que é o módulo dele, né? Ele aponta do centro da Terra e o tamanho dele é o raio da Terra, porque a partícula está na superfície da Terra, então o tamanho do vetor posição R1 é o raio da Terra. Né? A gente sabe qual é que é o valor, é o 6,378, né? 10 na 3 quilômetros, que é o raio médio da Terra. A outra quantidade que entra aqui, eu preciso saber o módulo do vetor velocidade angular terrestre, né? De giro da Terra, né? Em torno do seu próprio eixo. A velocidade angular é 2π sobre o período, né? O período de rotação em torno do próprio eixo, que é 24 horas, é um dia, né? A Terra leva um dia para dar um giro, né? Em torno do seu próprio eixo. Então, isso é 2π dividido por 24 horas, transformado para segundos, né? 24 horas tem 60 minutos, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Eu consigo mostrar que a velocidade angular de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, que é o período de um dia, né? É de 7,310 na menos 5, né? Radianos por segundo, que é uma velocidade angular constante, né? Não é acelerado angularmente. Né? Com isso a gente consegue matar aquele termo que depende da aceleração angular. Bom, agora eu vou calcular quanto é que é a mudança, né, do valor de G no sistema terrestre comparado com o G medido no sistema inercial. Para isso eu vou precisar fazer esse diagraminha aqui, né? Só para vocês entenderem os vetores que estão envolvidos aqui, principalmente o triplo produto vetorial, né? A gente precisa saber o módulo, a direção e sentido desse vetor triplo produto vetorial, tá? Então aqui eu tenho um corte transversal na Terra, aqui está o equador terrestre, aqui está na origem do sistema de coordenadas S1, que é o sistema da Terra girante, né? Certo? Aqui está a velocidade angular vetor velocidade angular de giro da Terra. Aqui estão os polos, né? Polo sul e norte, corte transversal. Está mostrado onde é que está o equador e o centro da Terra, certo? Aqui está a partícula que está em repouso em cima da superfície da Terra, é uma representação dela, né? Aqui seria, esse cara aqui seria o vetor posição, né? Que tem tamanho raio da Terra, toda essa linha aqui, completa, desde o centro até lá, tá? E o que eu estou mostrando aqui, tá? Eu estou mostrando esses três vetores, tá? Esses três vetores acelerações, né? O G', o G e este produto vetorial, triplo produto vetorial, certo? O G está aqui, né? O G é sempre aponta para o centro da Terra se eu estou num sistema de referência inercial, né? Inercial. Um sistema de referência inercial, se eu estou com uma esfera homogênea, num sistema inercial, a direção do vetor G, né, do campo G, é na direção do centro da Terra. Né? Isso é o G, né? Este vetor aqui, que é o menos ômega vetor R, eu preciso construir qual é, que é a direção e sentido dele, tá? Para isso eu vou fazer em 2 passos, tá? Primeiro eu tenho que determinar quanto é que é a direção do vetor ômega vetor R1. Ômega vetor R1. Lembrando que R1 é o vetor posição da partícula relativo ao centro da Terra. É este vetor aqui, tá? Eu estou representando aqui separadinho quem é o ômega e quem é o R1, tá? O ômega é a velocidade angular de rotação da Terra. Vetor posição é R1, medida a partir do centro. Certo? Dá para ver aqui, lambda aqui está o raio da Terra, tá? O Rzão é o raio da Terra. E lambda é o que eu chamo de longitude, tá? Longitude, então, é o ângulo relativo do vetor posição relativo à direção do equador aqui, tá? Então, lambda é o ângulo entre o equador terrestre e o vetor posição localizando a partícula, tá? Então, aqui eu já escrevi quanto é que é o lambda, tá? É o ângulo entre o vetor posição e o equador terrestre. Bom, o produto vetorial ômega R1, que é este carinha aqui, ó, ômega R1, pela regra da mão direita, é um vetor que está entrando no plano, tá? Ômega R1, por regra da mão direita, está entrando aqui no plano. Então, é um vetor que está na direção menos Z, tá? Menos Z, está entrando dentro do plano. Esse é o vetor ômega R1, tá? Se eu sei a direção e sentido do vetor ômega R1, agora eu posso construir quanto é que é o vetor produto vetorial ômega com o ômega R1, né? Certo? Bom, aqui eu já mostrei quanto é que é o ômega R1, está entrando dentro do plano. Aqui está o próprio ômega. A gente sabe que se o ômega R1
é um produto vetorial onde um dos vetores é o ômega, né? A gente sabe que o ângulo entre ômega e o ômega vetor R1 tem que ser vetor perpendicular, né? O vetor ômega R1 é perpendicular tanto a ômega quanto ao vetor R1, né? Mas explicitamente para nós aqui nos interessa que o ângulo entre ômega e ômega R1 é de 90 graus aqui, tá? Certo? E agora a gente vai fazer o produto vetorial. Este vetor com este. De novo, regra da mão direita. Este com este dá este vetor aqui. Tá? Apontando para a esquerda, né? O produto vetorial ômega vetor R1 está apontando para a esquerda, né? Apontando para a esquerda. E é perpendicular a esses ambos os caras, né? Tanto o ômega quanto ao ômega vetor R1. Tá? Se este cara aqui, ômega R1, está para a direita, e está sobre o eixo dos x aqui explicitamente, né? O negativo dele aponta no sentido contrário. Então está aqui representando explicitamente por que o vetor menos ômega vetor R1 está apontando nessa direção. É por construção aqui, tá? Explicitamente. Lembrando que o G', né, o vetor aceleração na Terra, né, medido na Terra, no sistema da Terra, é essa subtração, né, desses dois vetores. Está mostrado aqui o vetor subtração, né? O G' é construído a partir do vetor G e do vetor menos ômega vetor R. Tá aqui o tamanho dele. Ele é um pouquinho menor que o G, né? Um pouquinho menor que o G. A gente vai tentar calcular o valor do módulo, né, deste vetor G', que é a aceleração da gravidade medida no sistema girante da Terra. Bom, só para a gente saber em números, né, quanto é que é o módulo desses vetores que estão contribuindo aqui para o G', o módulo desse produto vetorial aqui é o módulo do primeiro vetor, que é o ômega, módulo do segundo vetor, que é o módulo do vetor produto vetorial ômega com R, seno do ângulo entre ômega e ômega vetorial R1. A gente mostrou aqui que ômega R1 são vetores perpendiculares, né? Então o seno do ângulo entre eles dá 1, né? Ou seja, seno de 90 dá 1. Então aqui é o valor do módulo desse triplo produto vetorial no nosso caso, né? O módulo do triplo produto vetorial é o módulo de ômega e o módulo do produto vetorial ômega R1. Aqui eu calculo também o módulo do produto vetorial ômega R1, tá? É o módulo do primeiro vetor, lembrando que aqui eu estou calculando o módulo do produto vetorial, né? Módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, seno do ângulo entre esses dois vetores, né? Ômega e R1. Voltamos aqui. Ômega e R1. O ângulo entre esses dois caras, que é este cara aqui, né? Vocês conseguem ver que eu posso escrever ele em termos de lambda, né? Este vetor aqui, esse ângulo aqui, perdão, que é o ângulo entre ômega e R1, basicamente é π sobre 2, ou seja, 90 graus subtraído de lambda. Tá aqui, ó. Então aqui eu estou calculando o módulo do produto vetorial ômega R1, é ômega R, lembrando quem são os valores dos módulos desses caras, né? O ômega R, seno do ângulo entre eles, π sobre 2 menos lambda. Ou seja, eu estou escrevendo o ângulo entre eles em termos da latitude, né? Explicitamente. Seno de π sobre 2 menos lambda é cosseno de lambda. Então aqui eu estou escrevendo explicitamente quanto é que é este cara aqui, né? Produto do módulo do produto vetorial ômega R1, certo? Aí finalmente conseguimos calcular numericamente quanto é que é o módulo desse triplo produto vetorial, né? É ômega ao quadrado, tem que pegar lá, tem mais um ômega, né? Ômega ao quadrado R, cosseno lambda, certo? Aqui eu estou colocando os valores numéricos do ômega terrestre, né? Velocidade angular de rotação terrestre, 7,3 10 a menos 5 radianos por segundo ao quadrado. O raio da Terra em metros, tudo em SI, né? É 6,378 10 na 6. E aqui multiplicado por cosseno de lambda, obviamente, cosseno de lambda. Esse produto aqui, tá, em SI, dá 3,373 10 na menos 2, né? Metros por segundo, né? Ao quadrado, certo? Cosseno de lambda, né? Explicitamente. Certo? O segundo ao quadrado vem do quadrado do 1 sobre segundo que está aqui, né? Certo? Então está aqui explícito quanto é que é o módulo desse produto vetorial aqui, que vai entrar no cálculo do módulo de G1, né? Então G1, lembra, é a aceleração da gravidade medida no sistema girante da Terra. Então G1 ao quadrado, se eu voltar aqui na equação que relaciona as duas acelerações, tomar o quadrado, né, desses vetores em ambos os lados, né? Então eu tenho que G1, né? O vetor G1 quadrado é o quadrado do vetor subtração, né? G com o triplo produto vetorial,
como eu tenho uma soma de vetores ao quadrado, isso é igual ao quadrado do primeiro vetor, 2 vezes o produto escalar do primeiro vetor com o segundo vetor, explicitamente, né? Mais o quadrado do segundo vetor, né? Que é este cara aqui, ao quadrado, né? Então, aqui eu estou abrindo explicitamente. G1 quadrado é G1, é o módulo de G1 ao quadrado, G ao quadrado, menos 2 vezes o produto escalar G com este cara. O produto escalar de 2 vetores é módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre eles, né? Entre esses dois caras, o G e este produto triplo vetorial. Se eu vir aqui, o ângulo entre o G, né, e a direção do triplo produto vetorial, né, o ômega R1, é este vetor aqui, ó, pra cá. O ângulo é exatamente lambda, tá? Exatamente lambda. E aí, e aí ainda, claro, tomamos o quadrado do último termo, né, explicitamente. Então aqui está escrito quanto é que são os quadrados dos Gs, né? No sistema girante da Terra, no sistema inercial, usual, fora da Terra, escrito em termos da latitude lambda, né, explicitamente. Aqui estou só reescrevendo, porque aqui eu ainda tenho que colocar, né, quanto é que é o módulo de ômega R1, triplo produto vetorial, módulo, né, está aqui explícito, né, explicitamente, é ômega 2R cosseno lambda, tá? Então aqui eu já fatorei G quadrado, né, só para colocar isso, para ver a proporção, né, entre o G medido fora, no sistema terrestre, né, e fora da Terra, né? Depende de várias coisas, né? Depende da latitude e das constantes, né, raio da Terra e a frequência angular de rotação da Terra, explicitamente, né? Mas essa é uma expressão geral, dado a latitude, né? Dada a latitude. Você consegue ver que dessa expressão geral aqui, no Polo Norte, né? Só mostrar aqui que a lambda, a latitude, é medida a partir do Equador, né? Então, no Polo Norte, né, onde a latitude é π sobre 2, né, 90 graus. Se eu colocar aqui 90 graus, que é o caso da latitude do Polo Norte, né, ou Polo Sul, se for o caso, né, nos polos, né, o cosseno é nulo, né, o cosseno é nulo, e os valores das acelerações da gravidade, tanto no sistema inercial fora da Terra, quanto no sistema não inercial girante da Terra, são iguais. Não tem influência da força centrífuga. Então, nos polos, a força centrífuga não tem nenhuma influência. A influência maior vai ter o pico de influência no Equador, né? Onde o lambda aqui vai dar um cosseno com o valor máximo possível, valendo 1. Né? Então, neste caso, a gente consegue calcular explicitamente que a maior contribuição para a força centrífuga, né, vai acontecer no Equador, enquanto no polo não tem efeito a força centrífuga. Se eu colocar em números, né, esta equação aqui, né, colocar em números explicitamente, né, eu consigo mostrar que a aceleração na Terra, medida na Terra, comparada com a aceleração da gravidade medida no sistema inercial, numericamente está escrito em termos da latitude desta maneira. Eu tirei a raiz quadrada, claro, né, em ambos os lados, né. Então, eles são proporcionais, né, mas dá para ver que G1 vai ser sempre menor que G, né, dependendo da latitude. Tá? Eu posso calcular numericamente quanto é que para cada latitude, quanto é que vale a subtração, né, quanto é que é o encurtamento de G, né, no valor de G, devido à força centrífuga, né, a força inercial centrífuga. Se a gente usar a G inercial da ordem de 10 metros por segundo, ou 9,8 metros por segundo ao quadrado, no Equador, que é onde eu tenho a maior contribuição, né, da força centrífuga, a diminuição do G1, numericamente, né, é da ordem de 0,3%, certo? Não chega a ser 1% de correção, né? Então, basicamente, a gente pode usar o G inercial como substituto do G medido num sistema de referência girante, por exemplo, o sistema terrestre. Essa raiz quadrada eu posso expandir, né? Porque se eu estou com cossenos quadrados de lambda da latitude pequenos, né? Que correspondem, obviamente, a chegar mais próximo do polo, né? Quando eu vou me aproximando do polo, né? Lembrando que aqui o lambda lá é quase π sobre 2, né? Então o cosseno é quase zero. Eu posso aproximar, né? Usando série de Taylor, né? A esta raiz quadrada que está multiplicando o G, eu posso expandir ela, né?
Na expansão é basicamente 1 mais 1 meio de U, onde U é toda essa quantidade que está aqui. Então eu posso escrever explicitamente, né, a relação entre o G medido no sistema terrestre e o G no inercial, né, dada a latitude, desde que a latitude seja bastante longe do Equador, né, explicitamente. Aqui é a análise para a centrífuga, né? 0 no polo, máxima no Equador, e o efeito nos dá uma aceleração da gravidade efetiva, né? Medida no sistema girante da Terra. Isso a gente analisou quando a partícula estava em repouso, então a Coriolis era 0. Né? Agora eu vou analisar o efeito da Coriolis. Né? Então, agora eu vou analisar uma partícula que está se movimentando na superfície da Terra com um vetor velocidade V1 que é não nulo. Né? Agora tem uma partícula se movimentando. Né? O efeito da força de Coriolis, a força inercial de Coriolis, é desviar o movimento de uma partícula que está com uma certa velocidade instantânea, né, para um determinado lado. Eu posso mostrar aqui que no hemisfério norte, né, o desvio é para a direita e no hemisfério sul os desvios do movimento vão ser para a esquerda. Né? Esses desvios são medidos aqui no sistema de referência girante da Terra, né? Porque é o que a gente mensura quando a gente faz mensurações a partir de um sistema de referência que está colado no centro da Terra, né? Está girando em torno do eixo terrestre. Né? Aqui eu vou fazer só dois casos particulares que são nos dois hemisférios. Né? Aqui no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul, certo? Aqui eu estou mostrando os vetores velocidades, então a partícula está se movimentando na superfície, entrando aqui na minha seção reta aqui, tá? Então aqui de novo, eu tenho o Equador, polo sul-norte, a velocidade angular de rotação da Terra, a latitude lambda, tanto no polo sul quanto no polo norte, né? No hemisfério sul quanto no hemisfério norte, certo? No caso do cálculo da Coriolis, a aceleração Coriolis tem esta expressão aqui, né? É menos 2 produto vetorial ômega V1, né? Onde V1 é a velocidade da partícula. Então aqui a minha partícula está andando sobre a superfície da Terra, na minha representação está entrando aqui no plano, né? Explicitamente, certo? Você consegue ver qual é a direção do vetor, a aceleração de Coriolis, associada a Coriolis, né? Explicitamente, né? É a direção negativa do produto vetorial ômega R1. Então eu fiz aqui de novo um esqueminha para nós, né? O primeiro vetor ômega é V1, né? Ômega V1, aqui está o ômega, aqui está o V1 entrando lá para dentro no eixo Z negativo, né? Ômega V1 são perpendiculares, claro, né? O ômega e o V1. O produto vetorial ômega V1 para o rega da mão direita, ômega V1, é este vetor, está na direção para a esquerda aqui, né? Paralelo com o eixo dos Y na minha representação, né? Ômega V1 está para cá. Como eu tenho menos 2 multiplicando, eu vou inverter a direção. Então, a direção em sentido do vetor aceleração de Coriolis está como eu estou representando aqui, né? Para a esquerda, paralelo com o eixo dos Y aqui na minha representação. Certo? Essa direção. Certo? Lembrando que a projeção dessa aceleração na direção da superfície da Terra, né? Na direção da superfície da Terra, eu consigo calcular explicitamente, né? Lembra que essa aceleração projetada na superfície da Terra vai desviar a velocidade ou a trajetória da partícula para uma certa direção. Então aqui eu estou mostrando só a projeção, né, da aceleração de Coriolis na direção paralela com a superfície da Terra, né? Lembrando que este ângulo aqui é a mesma latitude, né, por geometria, né, mesma latitude. Então eu consigo mostrar que a componente da aceleração de Coriolis na direção da superfície, né, paralela com a superfície da Terra, vale a módulo desse vetor aceleração multiplicado por seno da latitude, né, seno do ângulo lambda, que é a latitude. Tanto estou mostrando os dois casos, tanto quando eu estou com a partícula se movimentando no hemisfério norte, quanto no hemisfério sul. Né? A maneira de calcular é exatamente a mesma. Né? Então aqui eu tenho quanto é que vale explicitamente a força de Coriolis, a componente paralela com a superfície. Né? A aceleração de Coriolis projetada, né? Projetada na direção da superfície terrestre. Né?
Basicamente, ela depende do seno do ângulo seno do... Aqui tem dois, né? Tem seno do ângulo, né? Seno do ângulo de latitude, né? Seno de lambda. Né? O que eu consigo ver aqui como a contribuição da aceleração de Coriolis? Quando a gente está no equador, que é lambda igual a zero, né? A aceleração de Coriolis, a componente projeção na superfície, né? Na direção da superfície terrestre, né? É nula, certo? Então eu não tenho desvio no equador nem para a direita e nem para a esquerda, né? Vocês conseguem ver, vocês entendem por que é para a esquerda e para a direita, né? O vetor da velocidade da partícula sobre a superfície da Terra é o V1, está andando para lá, né? E a projeção da aceleração de Coriolis na direção da superfície, que é tangencial aqui à superfície, né? Está para a direita aqui, né? A partícula está entrando, né? E a componente tem uma aceleração para a direita. Né? Uma aceleração para a direita, então o movimento da partícula vai se mover mais para a direita. A mesma coisa aqui, ao contrário, no hemisfério sul. Né? Aqui está a velocidade da partícula, a projeção tangencial aqui à superfície da Terra vai afastar a partícula para a esquerda, né? Para a esquerda dela, né? Para a esquerda do movimento dela. Certo? Mas a gente vê que no Equador não tem efeito a Coriolis e é máxima, né? É máxima nos polos, porque aí o seno de π sobre 2 vai dar 1, tem o valor máximo da Coriolis. Que é o contrário que ocorre com a centrífuga, né? Então, nos pontos onde a Coriolis é máxima, corresponde aos mínimos da centrífuga e vice-versa, explicitamente. Isso significa que qualquer objeto que está se movimentando em cima da superfície da Terra, com velocidade não nula, né, com V1 não nula, sempre vai estar sendo desviada, tá? A menos que seja nesses casos limites aqui, por exemplo, no Equador, onde ela dá zero explicitamente. Né? Mas se eu não estou no Equador, sempre o movimento, né, do objeto, né, num plano, né, de paralelo à superfície da Terra, né, vai ter desvios, tanto para a esquerda quanto para a direita, dependendo do hemisfério, né, explicitamente. Uma consequência, por exemplo, quando analisar qual é o efeito da força de Coriolis, né, para pêndulos, tá? Em geral, a gente pensa que o pêndulo, né, o plano do pêndulo, né, o plano onde se dá o movimento pendular, né, é fixo, mas isso não é verdade, né? No caso, se a gente está considerando a Coriolis, o plano de movimento pendular, ele vai mudando com o tempo. Inclusive, tem uma velocidade angular de rotação desse plano plano de movimento do pêndulo, né? Certo? Basicamente, esse é o pêndulo de Foucault. O que eu estou discutindo aqui é o pêndulo de Foucault sem equações. Tá? Então, o efeito da força inercial de Coriolis é que se eu tenho um pêndulo, tá? Esse pêndulo vai mudar seu plano de movimento com o tempo, explicitamente. Né? Acho que vocês conseguem ver daqui, por exemplo, né? Vamos supor que a partícula aqui, o V1, é a velocidade da partícula paralelo, por exemplo, com a superfície da Terra, né? E um pêndulo, tá? E está girando nessa, assim, entrando e saindo nesse plano aqui, tá? Vocês conseguem ver que a aceleração de Coriolis, né, vai desviar, né, o movimento do pêndulo, por exemplo, para a direita. Vai continuar o movimento para a direita, desviando para a direita, para a direita, para a direita, enquanto o tempo está passando. Então, o plano de movimento do pêndulo não é fixo. Ele vai estar girando também, né? Inclusive, a gente consegue calcular quanto é que é a velocidade angular de giro do plano, né? Do plano de movimento do pêndulo, né? Basicamente, vai ser a projeção, né? A projeção do vetor velocidade angular da Terra na direção da posição do pêndulo, explicitamente. Né? Ou seja, basicamente é a projeção do ômega na direção aqui do pêndulo. Né? Aqui está o eixo do pêndulo, aqui estaria o eixo do pêndulo, né? E ele está se movimentando transversalmente aqui. Né? Aqui está o eixo do pêndulo. Este ângulo aqui a gente consegue calcular. Né? Este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui basicamente é π sobre 2 menos a
a latitude, né? Então, a gente consegue calcular qual é, que é a projeção da velocidade angular terrestre aqui nesta direção, né? Que é a direção do eixo do pêndulo, né? Direção do eixo do pêndulo. Que eu falei para vocês é π sobre 2 menos lambda, né? Certo? Então, se eu quero fazer a projeção do ômega nesta direção aqui, né? Nesta direção aqui, explicitamente, né? Eu vou usar, então, o valor do módulo de ômega com este ângulo aqui, né? Explicitamente. Né? Então, aqui eu tenho o valor da velocidade angular de giro do plano do pêndulo, né? Pêndulo onde se movimenta o pêndulo, né? É basicamente a velocidade angular de rotação da Terra multiplicado por cosseno de π sobre 2 menos a latitude. Né? Cosseno de π sobre 2 menos lambda é seno de lambda. E aí eu tenho uma conexão direta entre a latitude e a velocidade angular de movimento do plano do pêndulo com a velocidade angular de rotação da Terra, que a gente até determinou quanto é que vale, né? Certo? Dá para ver aqui claramente que nos polos, né, o ômega adquire o seu valor máximo, né, porque eu tenho lambda π sobre 2 nos polos, eu tenho o máximo, né, de rotação. Lá ele vai girar o plano de onde está se desenvolvendo a oscilação, né, roda com a mesma velocidade angular que da Terra. Se eu estou fora do polo, a dependência é com o seno da latitude. Né? Só para encerrar a questão numérica, né, aqui, por exemplo, Porto Alegre, a gente conhece a latitude, né, a latitude é menos 30,033056 graus, né? Com isso eu consigo calcular qual é que é um pêndulo oscilando aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, não estou em Porto Alegre, né? Mas em Porto Alegre, né, que é o ômega POA, certo? É a velocidade de rotação angular da Terra, está aqui, né? É o 7,3 10 a menos 5 radianos por segundo, multiplicado por seno da latitude do lugar, né? Ou seja, seno de menos 30, né, explicitamente. Isso a gente obtém a velocidade angular de rotação do plano de oscilação, né? É 365 10 a menos 5 radianos por segundo. Se eu for calcular qual é que é o período, né, que esse plano de oscilação dá, né, qual é que é o tempo para dar uma volta completa, né, girar o plano uma volta completa angular, né, então eu só divido 2π por esta frequência angular, ou por essa velocidade angular, né, seja 2π sobre ômega POA. Aqui em Porto Alegre, o período para um plano de oscilação fazer uma volta completa é 1,7 10 na 5 segundos. Isso em horas, tá? É 48 horas, que são 48 horas, 2 dias, né? 2 dias, leva 2 dias para o plano de oscilação do pêndulo dar uma volta completa. Isso é o que a gente está, em geral, chama de pêndulo de Foucault, né? É o deslocamento do plano de oscilação devido à força de Coriolis, dado uma latitude, né? E a gente tem um período onde o plano dá uma volta completa. No caso de Porto Alegre é da ordem de 2 dias, né? A oscilação, o plano de oscilação vai dar uma volta completa, né? Ou seja, o plano de oscilação não é fixo, né? Devido a gente estar descrevendo o movimento num sistema que está colado no centro da Terra. Só para finalizar a aula, eu sempre me estendo muito, né? Outro efeito da força de Coriolis, ela influencia, né, na formação de ciclones, tá? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, quando a gente tem regiões de baixa pressão, a gente tem a formação de ciclones e a direção, né, de giro do ciclone tem a ver com a contribuição da força de Coriolis para cada caso nos hemisférios, né? Aqui a gente tem a precisão teórica, né? Onde está em vermelhinho aqui a força de Coriolis inercial, né? Força fictícia, né? E aqui está projetado sobre as figuras, né, dos ciclones, tanto no hemisfério norte quanto no sul, explicitamente. Certo? Eu encerro assim, acho que é a nossa última aula, né? Fechamos 28 aulas. Infelizmente, esse semestre teve menos horas letivas, né? O usual é 18 semanas, a gente ficou com um semestre apenas com 15, né? Ou seja, nós teríamos mais 3 semanas, usualmente, né? Se fosse o caso normal, né? 3 semanas é quase um mês, eu teria mais um mês para desenvolver os conteúdos. Obviamente, eu vou ter que pedir perdão para vocês, porque eu não consegui desenvolver a outra área
que seria os rudimentos, né, ou a introdução do sistema lagrangiano e hamiltoniano, né, ou seja, a dinâmica hamiltoniana e lagrangiana, né, que é a forma moderna que é tratada a mecânica clássica, né. A mecânica clássica o pessoal não usa mais. Mecânica newtoniana pela mecânica vetorial, ela é muito tranqueira, né. Então, em geral, são usadas dinâmicas que dependem de escalares, né. No caso da Hamiltoniana é a energia mecânica do sistema, no caso da lagrangiana é algo que é a diferença, basicamente, entre a energia cinética e a energia potencial, né? Mas, de qualquer maneira, nas mecânicas lagrangianas e hamiltonianas, as equações dinâmicas são obtidas a partir de quantidades escalares, né? Que são as energias, tanto cinéticas quanto potenciais para sistemas conservativos, né? Certo? Encerro aqui, fico à disposição para perguntas, né? Se vocês estão me ouvindo ainda, né? Certo? Consegue me escutar? Fico então à disposição para perguntas, questionamentos, dúvidas. Já está colocado lá na Save esta aula. Obviamente, as aulas dessa semana não vão ser avaliadas, né? Vocês vão fazer apenas as da semana passada, né? Que encerra amanhã. Certo? Foi um prazer estar com vocês, né? Nesse momento complicado, mas eu espero que a gente tenha conseguido levar com tempo, né, a disciplina. Eu acho que a maior parte de vocês conseguiu ir até o fim, né? Conseguiu finalizar a disciplina de maneira razoável. Eu acho que, inclusive, a gente aprendeu mais que se fosse o caso presencial, né? Porque a questão das provas está localizadas temporalmente, né? Em 2, 3 momentos apenas, faz com que acumule muito conteúdo, né? Esse sistema de fazer atividades menores, semanais, eu acho que até, do ponto de vista de aprendizado, né? É até melhor que no caso presencial usual, né? Com provas localizadas. Certo? Então, para quem passou, boas férias, bom descanso, bom final de ano, né? Nos vemos então no semestre que vem, né? No semestre 2022, né? Certo? Bom fim de para quem vai, bom descanso. Abraço. Esperamos que o ano que vem já tenha a vacina, né? no primeiro semestre, né? Possivelmente voltamos ao campus no segundo semestre. Abraço, pessoal. Se cuidem.